Andrade está aqui com a gente, e ele também sempre traz essa notícia. Bom, o martelo aqui, pelos lados de cá está batido, e pelos lados de lá, como é que está? Tudo resolvido? Boa tarde a todos, Veloso, Souza, meu querido amigo Quesada, Fernandinho, sempre um prazer. Digo tranquilamente, o martelo batidíssimo no Brasil, na Inglaterra, enfim, o Vitor Reis será de fato o novo reforço defensivo do City. O negócio foi fechado ontem à noite, eu ouvi vocês falando, de fato, 35 Nada, milhões de euros. perdoe, Bruno, que o furo foi seu. Você que trouxe a informação em primeira mão. Parabéns. Uma parceria com o meu colega, o André Hernan, do All Sport, velho conhecido também de vocês aí. É justo repartir esse crédito. Na verdade, a gente está em cima dessa história desde a semana passada. A primeira proposta, o interesse do City foi publicado por nós no UOL. E ontem, essa confirmação da negociação. Aqui, alguns importantes pontos desse negócio. Inicialmente, o Palmeiras acreditava numa negociação entre 40 e 45 milhões de euros. Essa era a ideia inicial do Palmeiras. O City começou com 30 e depois subiu para 35 milhões de euros. Esse foi o valor fixo fechado. Hoje dá mais ou menos 218 milhões de reais. Um outro valor importante, o Palmeiras assegurou, ou vai assegurar, se tudo der certo, mais 5 milhões de euros se o Vitor Reis, no futuro, vier a ser vendido pelo City por um valor igual ou superior a 60 milhões de euros. Não é fácil, até porque o City não é um clube vendedor, é um clube comprador, mas, enfim, o futuro não sabemos, então é certo isso. 35 milhões de euros de imediato e, no futuro, quem sabe, mais 5 milhões de euros. Hoje, 31 milhões de reais. Mas, enfim, como a moeda vai valorizando e desvalorizando, não dá para a gente fazer esse cálculo em relação a reais, em euros, mais 5 milhões de euros. Ele vai assinar um contrato válido por 5 temporadas e vai embora agora já, Fernandinho. O Palmeiras tentou de tudo segurar esse jogador para o Mundial. A questão é que, por isso, o City colocou mais 5. Estava nos 30, deu mais 5 milhões de euros pelo imediatismo, porque o Guardiola queria muito ele já para já no mercado de janeiro, mercado do inverno europeu. Legal, Bruno. E com esse dinheiro, o Palmeiras está com dinheiro e está correndo atrás de um atacante. E a gente sabe que tem muita gente que não vai renovar, alguns jogadores liberados. Tem algum atacante que dá para comprar, que vem para resolver com 35 milhões de euros aí para o Palmeiras? Ô, Fernandinho, antes da lesão recente do Gabriel Jesus, a ideia do Palmeiras era pegar um dinheiro, ainda não contava com a venda do Vitor Reis, é bem verdade, mas o Palmeiras tinha como uma das suas metas trazer um atacante, e o Gabriel Jesus muito bem equacionado nos bastidores. Eu escutei o Souza falando e também o Veloso, esse dinheiro não é só para um atacante, viu? Eles vão investir pesado num zagueiro. E o que me disseram é que o zagueiro que o Abel quer é experiente, ou seja, não vai ao mercado para buscar um jovem promissor. Com esse dinheiro do Vitor Reis separa uma parte, já havia guardado antes, e o Quesada recordou bem, o Endrick, o Estevão, enfim, são muitos milhões entrando nas contas do Palmeiras. Parte desse dinheiro vai para um atacante e outra parte vai para um defesa, para um zagueiro. Gabriel Paulista, que está dando sopa aí, que falaram que poderia vir para o Corinthians, pode ser esse cara? Eu acho pouco provável, Fernandinho, porque o Gabriel Paulista tem um histórico de lesões e não acho que o Palmeiras pense por esse lado. É um bom zagueiro, já foi cogitado no Palmeiras meses ou anos atrás, só que nesse momento, se você for analisar o histórico dele no Besiktas, ele chegou e jogou muito pouco. Então, não tem informação se é ou não é o Gabriel Paulista. Eu só digo que é pouco provável ser o Gabriel Paulista. E você me perguntou sobre o nome, aqui não há informação também, é só para traçar um cenário. O Benfica, aqui em Portugal, enfim, eu moro em Lisboa, até para trazer um nome bem conhecido de vocês no Brasil e para mim aqui em Portugal, o Benfica quer muito negociar o Arthur Cabral, que passou pelo Palmeiras, inclusive, Ceará, jogou no futebol da Suíça, no futebol italiano. Esse é atacante, né? E esse atacante, ponta de lança, centroavante, o Benfica pede no mercado entre 10 e 12 milhões de euros. Não tenho a informação se o Palmeiras tem um interesse. Só estou dizendo aqui que com esse dinheiro daria para contratar o Arthur Cabral, que é um velho conhecido do próprio Palmeiras, e ainda sobraria aí uns 20 milhões de euros para investir num zagueiro renomado, experiente, porque esse é o pedido do Abel Ferreira. Uma coisa importante que o Palmeiras está agitando o mercado europeu com contratações bombásticas. Endrick, o Estevão, agora o zagueiro. Que percepção o Palmeiras começa a criar nesse mercado europeu? Ô Fernandinho,
Isso é importante. Na semana passada, quando eu trouxe a informação do Vitor Reis negociando com o City, é impressionante o número de pessoas, jornalistas ingleses, espanhóis, italianos, pedindo minha opinião para participar em algumas reportagens na televisão, nos jornais, para tentar desmistificar e entender que sucesso é esse do Palmeiras com os últimos jogadores da formação da base. Que o Palmeiras tem vendido de uma forma impressionante, que eu digo tranquilamente que não deixa a desejar para nenhum clube europeu. Eu custo aqui em Portugal ao Porto, ao Benfica, ao Sporting, o Ajax também vende bastante jogadores da formação, mas eu ouso dizer, sem ter os melhores detalhes, que o Palmeiras hoje tem a base mais forte numa relação custo-benefício. É impressionante como o Palmeiras coloca os jogadores, esses jogadores são campeões, são importantes e ainda rendem um dinheiro significativo. Não é uma questão só de lançar, fazer jogar. É lançar, fazer jogar, tirar rendimento esportivo e depois tirar rendimento financeiro. É um case de sucesso que os europeus, sim, estão de olho faz tempo. Você vê no Barcelona, Cubarsí, Yamal, são jogadores de 16 anos, já estavam no time principal. Aqui eles só saem com 18. Gavi, Pedro. Isso. É que no caso do Barcelona, o Barcelona não vende esses jogadores praticamente. Não. Sim, sem dúvida. O que eu digo Eles aproveitam é que durante muito tempo. a tendência é que cada vez mais jovens, já está caindo aquele mito, 16 anos é uma criança, não é mais, isso está caindo. E o Palmeiras tem ajudado a reforçar essa situação com os valores e com a molecada que está vendendo, né? E o João Paulo é impressionante. Sempre que o João Paulo, que é o diretor falam do nome das desse cara categorias aí? de base, bastante. E não só falam no sentido de, olha, tentaremos contratar o João Paulo no futuro, mas toda entrevista que ele dá, podcast, nas televisões, nos jornais, tem repercussão aqui e isso depois é utilizado como exemplo. Aqui em Portugal, que é onde eu moro, os 3 grandes olham para o João Paulo de uma forma exemplar. O João Paulo me surpreende muito. Eu não vou falar que me surpreende porque o Palmeiras tornou-se um clube com uma capacidade financeira absurda ao ponto de o João Paulo ignorar a proposta do Flamengo. O José Boto, que é o novo diretor de futebol, tentou levar o João Paulo e o João Paulo não foi. Então, se um clube europeu tentar buscar o João Paulo, o Palmeiras está tão bem estruturado nesse ponto que eu não me surpreenderia do João Paulo falar não. Eu acho que o João Paulo só não fala não para a CBF e para a seleção brasileira. Ele prefere ficar no Palmeiras e continuar tendo sucesso esportivo e financeiro do que está na Europa. Ô Bruno, você tocou num ponto do José Boto, que é uma incógnita aqui, tem chamado muita atenção pelo tipo de declaração que ele dá. E você que mora em Portugal sabe que eles são muito mais diretos, muito mais secos, não tem aquele malemolência, aquele meio campo na hora de falar. Os caras falam que em alguns momentos isso soa de uma maneira até rude, agressiva. O Abel sofreu isso no começo, outros treinadores portugueses e o Boto também. Qual que é o mistério desse cara para chegar com essa bola toda no Flamengo? O Boto é o responsável pelas últimas grandes vendas e revelações do Benfica, que em Portugal é o clube que mais vende e melhor vende. O João Félix, por exemplo, dentro de campo não tem rendido no Chelsea, mas foi vendido há 5, 6 anos por 120 milhões de euros. Então o Boto tem esse case de sucesso Benfica, vai para o Shakhtar Donetsk, também tem esse case de sucesso. Então eu digo também tranquilamente que o know-how que ele criou no futebol europeu o credencia não para ser prepotente ou arrogante, longe disso, mas ele tem muito conhecimento e conhece muito o Brasil. Eu tenho acompanhado nas redes sociais muitas críticas em relação ao Flamengo. Foi buscar um dirigente que é português, que não conhece. O Jorge Jesus, como treinador, assistia à Série C do Campeonato Brasileiro antes de ir para o Flamengo. O Boto é a mesma coisa. O Boto, ainda em Portugal e depois na Ucrânia, acompanha Paulistão, Carioca, Campeonato Gaúcho, Série B, Série C. Então chega credenciado. Não é porque não é brasileiro que não conhece o Brasil. Esse mito já caiu faz tempo, seja como treinador ou agora como dirigente. E mais dirigentes portugueses, europeus, estarão a caminho do Brasil, porque eles conhecem de fato bastante. Então seria um mix espetacular. Um Palmeiras que sabe mexer muito bem na formação, com outros dirigentes da Europa com outro olhar, ou seja, seria um mix espetacular, não só para o Palmeiras, o Flamengo, mas para o futebol do Brasil. Ô Bruno, pintou uma curiosidade aqui da minha parte, acho que o pessoal gostaria de saber também, com relação, você já disse que o Guardiola queria e fez
né, valer a vontade dele de ter o Vitor Reis nesse momento, né? Você sabe se ele interferiu na negociação? Porque a gente sabe que quando o City contratou o Gabriel Jesus, ele chegou até a ligar para o Gabriel. Você sabe se ele teve uma interferência direta, se ele participou, se ele falou com o atleta para convencê-lo aí para o City? Ou o dinheiro com essa grana toda não precisou? Convencer o jogador a acelerar o processo, né? Assim, a participação direta do Guardiola foi na insistência em ter o Vitor Reis em janeiro. Isso eu sei e posso subscrever na tranquilidade. Não sei se ele falou com o Vitor Reis, mas conhecendo a forma como trabalha o Guardiola, o meu palpite é que ele fez isso com certeza. Fez com o Gabriel Jesus, fez com o Bernardo Silva, português, João Cancelo, português. É uma vertente muito interessante do Guardiola, a conversa, o telefonema. Mas não é o Guardiola também, não. O Abel, eu cansei de escutar histórias do Abel ligando para jogadores que depois vieram reforçar o Palmeiras. É uma prática comum. A questão é que quando toca o telefone e você vê que é o Guardiola, acho que a situação avança um pouco mais rápido. Bruno, para a gente encerrar a participação, eu sei que você tem um compromisso aí. Se fala muito do Breno Bidon do Corinthians indo embora e o Yuri Alberto também no meio do ano, por circunstâncias, por ser a janela mais ampla da Europa, mais concorrida. Já começa a circular o nome desses dois jogadores do Corinthians por aí? Ou é mais uma expectativa nossa aqui local? Não, o Yuri Alberto já se falou bastante do futebol inglês. É que os números apresentados, West Ham, Nottingham Forest, não agradaram ao Corinthians. Até porque o Corinthians não tem 100% do jogador. Eu não me recordo agora qual é a divisão dos direitos econômicos, Eu acho que mas o Corinthians não tem... 50-50. É isso. 50 Zenit, 50 Corinthians. Isso. Ou seja, o Corinthians dificulta ainda mais porque não vai ter um encaixe de 100%. O Breno Bidon, daquilo que eu tenho escutado, há sim o interesse de clubes da Europa, mas o Corinthians, se puder, e eu ouvi você mais cedo falando sobre a forma como o Corinthians tenta vender ou não vender, é que o Breno Bidon, o Ramon Dias, não abre mão. Então vai ser muito difícil hoje, a não ser que chegue uma proposta impossível de assegurar, mas o Bidon é nome seguro para a aposta do Corinthians agora. Ô Bruno, olha que contradição, né? Aí o Corinthians libera o jogador para uma seleção para disputar o Sul-Americano. De 12 jogos nessa fase do Paulista, ele vai ficar fora de 11. É um indicativo que quer colocar ele numa vitrine, né? Uma vitrine verde e amarela, é outra conversa, né? Sim. Então, essa dualidade do técnico querer e a necessidade que o clube tem. Até porque se você falar não para o jogador depois, e o Souza e o Veloso foram jogadores... Não é fácil lidar, ainda mais com a nova geração que não aceita escutar o não. É difícil fazer esse balanço. Mas eu consigo olhar o lado do Corinthians também. Eu libero, não incomodo o jogador. O Corinthians tem 90% ajudo na valorização. 90% dá para encher o bolso. O Bidon vai ser... O Moscardo sugeriu muito bem. Hoje está encostado no Reims da França. Pertence ao PSG ainda. Mas o que eu escuto na Europa é que a ideia é o Bidon sendo vendido... é para ser um valor acima do que foi vendido o Gabriel Moscardo, que, se não me engano, foi por 20 milhões de euros. É isso aí. Muito obrigado, Bruno. Você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Eu sei que você está com o dia ocupado aí, que você pode falar. Não tenho mais grandes informações. A informação que eu tenho e continuo subscrevendo é: o Neymar continua fora da lista de inscritos, o Mitrovic teve uma lesão recente na semana passada, e aí perguntaram para o Jorge Jesus, Mitrovic fica um mês parado. Quer usar o Neymar agora? O Jorge Jesus colocou de lado outra vez. Ou seja, abriu a possibilidade para o Neymar entrar, porque um estrangeiro machucou e poderia ser cortado, e mesmo assim o Jorge Jesus preferiu manter o Mitrovic lesionado do que colocar o Neymar. Ou seja, é o Neymar mesmo caminhando para sair do Al Hilal. E Neymar joga na Europa ainda ou não? Na Europa, joga, mas acho que ninguém vai querer contratar pagando aquilo que ele quer. Para mim é muito claro. Ou é o Inter Miami ou é o Santos. Legal. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Parabéns pela notícia em primeira mão da venda do zagueiro do Palmeiras. A maior venda de um zagueiro, 35 milhões, mais 5 de bonificação de euros. Grande abraço, parabéns pelo trabalho e obrigado, como sempre, pela sua colaboração. Sempre bom conversar contigo, irmão. Valeu, Fernandinho. Obrigado. Quesada, Souza, Veloso, um beijo para vocês. Bom trabalho. Bom trabalho. Valeu. Tá aí o Bruno Andrade,